irmãos, amigos, bom dia, tudo bem? Vamos mais uma vez juntos louvar e agradecer o nome do nosso Deus nesta manhã. Estamos reunidos, cada um de nós em nossas casas, agora de manhã, mas hoje à noite, dia 13 de março, estaremos reunidos na casa do nosso Pai para celebrarmos um culto de louvor e adoração e celebrarmos a ceia do Senhor. Então hoje às 18 horas estaremos juntos na Rua Marius, mas agora também estamos juntos, cada um de nós em nossas casas, mas quando nós estamos reunidos também estamos na casa do Pai. Que Deus te abençoe nesse momento, que você possa receber o melhor do Senhor para a sua vida. Tenhamos todos um bom culto. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Nos mostrou o seu poder, com grande força triunfou, vitoriosa sobre a morte e a escuridão. As correntes se quebraram, os cativos libertou, e sua grande graça nos salvou. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Nos mostrou o seu poder, com grande força triunfou, vitoriosa sobre a morte e a escuridão. As correntes se quebraram, os cativos libertou, e sua grande graça nos salvou. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Bom dia, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Hoje eu quero deixar o meu desafio
em Provérbio 3, do versículo 5 ao 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Queridos irmãos, se confiarmos no Senhor, depositarmos toda a nossa confiança no Senhor, Ele nos mostra o caminho certo de prosseguir. Passamos por tribulações? Passamos, mas Deus toma conta de cada um de nós e vai nos mostrando o caminho por onde devemos trilhar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, é maravilhoso saber que estamos no caminho certo, confiando em Ti, pois sabemos que o Senhor é quem resolve todos os nossos problemas e as nossas tribulações. É só confiar e ter fé. Abençoa, Senhor Deus, a Igreja Batista Moriá, abençoa nossos amigos que estão vendo essa mensagem, ser com cada um deles e que eles realmente vão confiando no Senhor. Tudo isso vai passar e muito em breve vamos estar prontos para te servir cada vez mais em reconhecimento ao que o Senhor nos ensinou durante toda essa vida. Perdoa nossos pecados, nos dá um bom dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Vou ao meu Senhor servir com gratidão. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por teu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me transformou. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, que acompanham nossos cultos online e participam da nossa escola bíblica dominical. O personagem do nosso estudo de hoje é o profeta Naum. Ele compõe a lista dos 12 profetas menores, é o 7º livro. As lições aqui apresentadas foram extraídas em parte de um estudo feito pelo pastor Elias Coutinho de Macedo em 20 de junho de 2018. Naum é um pequeno livro de 3 capítulos. Contém uma mensagem forte, anunciando a queda de um dos piores opressores de Israel,
o antigo império da Assíria, cuja capital é Nínive. Sua mensagem retrata que o governo de Deus é universal, que ele reina sobre a natureza, sobre as pessoas e sobre as nações. O Senhor é um Deus zeloso e vingador, cheio de indignação. Ele toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. Mas a graça de Deus permanece para sempre, presente e abundante. De acordo com o apóstolo Paulo em Romanos 11, 22, Deus é bom e também é duro. Duro para os que caíram e misericordioso para os que confiam em sua bondade. Do contrário, também este será cortado. Temos muito a aprender com o profeta Naum. Ele ousou ter esperança. Ele canta celebrando uma iminente queda da cidade de Nínive e a destruição do império assírio. Mas mesmo contra os fatos que ele via, ele teve esperança. No capítulo 1, versos 7, lemos: O Senhor Deus é bom, em tempos difíceis ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Alguns dados sobre Naum. Pouco se sabe sobre o profeta Naum. Seu nome significa compassivo, consolação, compaixão ou confortador. Ele é chamado de Eucosita, de Eucós, uma desconhecida cidade que sabemos ficava na parte sul de Judá. Profetizou para Judá, reino do sul, e contra Nínive, capital da Síria. A desconhecida Eucós parece ser a Cafarnaum do Novo Testamento. Ou então, a cidade de Cafarnaum recebeu este nome em homenagem a ele, pois o nome da cidade significa Vila de Naum. Período em que ele profetizou. Naum pretendia confrontar o povo de Judá, anunciando a destruição de Nínive, o pior inimigo de Deus. Essa destruição viria a ocorrer no ano 612 a.C. O ministério de Naum se deu após a queda de Tebas, a capital do sul do Egito, em 663 a.C. e antes da queda de Nínive, 612 a.C. Ele foi contemporâneo de Jeremias, Abacuque e Sofonias. A cidade de Nínive era a capital assíria e, quando o profeta profetizou para os ninivitas, a cidade já era a maior capital do mundo da época. A cidade era assustadora, além do poderio militar que assombrou o mundo. Os governantes assírios usavam a guerra como lazer, a crueldade como diversão. Decapitavam seus prisioneiros, matavam as populações, escravizavam seus habitantes para trabalhar na construção. E até os impossibilitados para o trabalho, como doentes e idosos, eram levados como exemplo. Em matéria de crueldade, Nínive era imbatível. Os assírios praticavam abominável idolatria e cometiam monstruosas imoralidades. Nínive era bem protegida. A cidade media 48 quilômetros de extensão por 16 de largura, sendo protegida por 5 muralhas e 3 fossos. A chamada Nínive Interior, que era a capital propriamente dita, media quase 5 quilômetros de largura por 2,5 de largura, protegida por muralhas de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 9 andares hoje. Eram tão largos que 3 carruagens podiam correr lado a lado sobre eles. Essa muralha era tão fortificada, com 1.500 torres de 60 metros de altura. Entretanto, era uma cidade mergulhada no maligno, a exemplo do que ocorre hoje com todas as grandes capitais do mundo. Esboço do livro. O julgamento de Deus chega a Nínive. No período do profeta Jonas, apesar de sua mensagem de destruição, houve arrependimento, mas com o profeta Naum, apenas destruição. Nos capítulos de 1 a 15, vemos a insatisfação de Deus é proclamada, sendo que dos versos de 1 a 7, o que nos chama a atenção é que quem vai julgar é Deus, e dos versos de 8 a 15 temos a sentença do julgamento divino. No capítulo 2, versos de 1 a 13, temos a visibilidade do julgamento divino. A destruição de Nínive é predita. No capítulo 3, versos de 1 a 19, temos a queda de Nínive, o sofrimento do julgamento. Seus pecados são retratados. É inevitável a sua destruição. Então, com estes relatos, vamos às lições que aprendemos com o profeta Naum.
A primeira lição que aprendemos com Naum é que Deus se revela nos profetas por sua grande tolerância e paciência. Vamos ler Naum capítulo 1, versos 3. O Senhor é paciente, mas poderoso e não deixa os culpados sem castigo. O Império Assírio durou cerca de 700 anos. E durante todo esse tempo, Deus tolerou as suas maldades. Entre a pregação de Jonas, 765 a.C., quando Deus poupou a cidade de Nínive, e a pregação de Naum, 612 a.C., foram transcorridos 153 anos. O Senhor não é somente bondoso e muito paciente, refúgio a proteger os que nele confiam, mas, igualmente, é aquele que não deixa impune o culpado. Contudo, a justiça e o reino de Deus finalmente triunfarão, e os reinos edificados em base à maldade, à tirania, mais cedo ou mais tarde ruirão e serão absolutamente destruídos, como ocorreu ao poderoso império da Assíria. A mensagem de Naum foi demonstrar a Israel que, apesar dos assírios serem poderosos e cruéis, Deus é soberano e tem poder para alterar o cenário histórico. Deus é zeloso e também vingador. Sua justiça é perfeita, portanto, ele pode agir com vingança contra qualquer injustiça. Deus é paciente, mas ele não é condescendente. No tempo certo, o julgamento divino virá. Ele punirá o pecado. Naum é o mais duro dos profetas no uso de linguagem de condenação, mas ele é o único profeta que não profere julgamento contra o povo de Deus. Ele prega contra os inimigos do povo de Deus. Por isso seu nome significa consolação. Ele anuncia o juízo seguro de Deus contra os adversários de Israel. Que segurança para a Igreja de Cristo! Ele anuncia o juízo seguro de Deus contra os adversários de Israel. Que segurança, irmãos, para a Igreja de Cristo, saber que o Senhor vê seus sofrimentos e sai em defesa dela. A segunda lição que aprendemos com Naum é que a arrogância é punida com a destruição. Vamos ler Naum capítulo 2, versos de 11 a 13. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava bastante para os seus filhotes. Estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Naum 3,17. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. A cidade de Nínive era protegida por muros, fossos, torres e fortalezas, os quais foram totalmente destruídas. O profeta pergunta agora, depois da destruição, onde está agora o covil dos leões? Sucumbiram ao fogo e à espada. Se transformaram de leões a gafanhotos. Os leões têm grande poder de destruição e grande capacidade de sobrevivência, mas os gafanhotos têm grande potencial de destruição e baixo potencial de sobrevivência. Os príncipes, os reis e até mesmo os chefes, os importantes oficiais do governo seriam chamados de gafanhotos, que aqui simbolizavam aqueles que agarrariam qualquer coisa que pudesse e desapareceriam. O nosso Deus, que é justo, castiga o pecado, ainda que tardio, mas seu juízo é certo. O Império Assírio poderia simbolizar ser uma fera com a força de um leão, mas num determinado momento, o Senhor vai fazer parar o mal que vem do pecado. Nínive foi destruída. Do que adiantou tamanha arrogância? Diante do acerto de contas divino, seus carros seriam queimados. Os leõezinhos seriam devorados e arrancados como a presa. Nínive seria punida e destruída. Não se ouviria mais a voz dos seus embaixadores. Que grande lição para os dias atuais. Tudo que parece indestrutível será destruído.
As nações imponentes, as fortalezas econômicas podem até serem admiradas por sua força e grandeza, mas a verdade é que nada é indestrutível. Diante do julgamento divino, tudo vira ruínas. Naum retrata a queda de Nínive como exemplo de que Deus não permitirá impérios violentos. Deus atua na história em todas as épocas. Como ele não permitirá que os impérios durem para sempre, e assim, a mensagem de Naum é muito parecida com a de Daniel à Assíria, está em uma linha de impérios violentos da história. O destino de Nínive é um memorial ao compromisso de Deus de derrubar os violentos e arrogantes de todas as épocas. A terceira lição que aprendemos com Naum é que Deus pode cumprir seus propósitos por meio de fenômenos da natureza e por meio de homens que ele usa. Vamos ler Naum, capítulo 1, versos 8. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Nínive foi derrubada pelo inchaço dos rios que corriam ao seu redor e pareciam ser a sua defesa. Seus muros apresentaram brechas que facilitaram a entrada do inimigo. O Senhor acabou com tudo que os assírios planejaram. Naum 2, verso 6 diz: as comportas dos rios são abertas e todo o palácio é destruído. Eles foram consumidos e expulsos para a escuridão. Provavelmente se trata do incêndio do palácio, dos edifícios principais da cidade e de outras casas pelos medos e babilônios, levantando uma fumaça escura. Entretanto, pode também significar as trevas da morte para os cidadãos de Nínive. Apesar de serem fortes e numerosos, eles foram ceifados e destruídos. O castigo dos perversos não visa a correção deles, mas sim a mostrar o apreço de Deus pela justiça e pelos justos. Aprendemos que ninguém está acima de Deus, que ninguém escapa do seu juízo e que os pecados são cobrados, quando a justiça divina entende que chegou a hora. Deus é tardio em irar-se e de grande compaixão para com os que se humilham e se arrependem. Os ninivitas teriam recebido a misericórdia de Deus anos atrás com o profeta Jonas. Eles foram advertidos e perdoados, mas eles voltaram à iniquidade e à crueldade. A mensagem de Naum é uma advertência muito clara sobre o perigo de alguém ser advertido por Deus, reconhecer a necessidade de mudar, mas retornar à prática do pecado. As conquistas alcançadas precisam ser preservadas e os seus benefícios mantidos. Nínive foi preservada em 765 a.C. por causa do seu arrependimento. Voltou às suas maldades e em 612 a.C. foi totalmente destruída. Concluindo, Naum nos ensina que a história está na direção e nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da história, nunca perdeu e nunca perderá o domínio. Pode demorar em seu juízo, pois seu relógio não é o nosso, mas sua vontade sempre prevalecerá. Naum nos revela o zelo do Senhor pelo seu povo, apesar do seu pecado, punindo aqueles que zombam do seu sofrimento. Sua mensagem é de consolação. Como eu falei no início, ele é o único profeta que não profere julgamento contra o povo de Deus. Ele prega contra os inimigos do povo de Deus. Por isso que esse estudo deve servir para ficarmos atentos para o ensino do Senhor, para a palavra que ouvimos, de forma que em tempo algum nos desviemos dela. Finalizo então com o versículo que está em Hebreus, capítulo 2, versos 1. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Que Deus nos abençoe ricamente. Estou com saudades, estamos todos com vontade de nos encontrarmos. Então aproveito para convidá-lo. Hoje à noite, às 18 horas, teremos o nosso encontro de adoração, encontro presencial. Aguardo vocês. Um abraço.